Maravilha, maravilha. Olá, pessoal, muito bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Sempre uma oportunidade incrível. Não sei se o Flávio vai aparecer por aqui, não sei como é que está a agenda dele, mas a gente tem uma pauta muito legal. Estou muito honrado mais uma vez de poder trocar informações com vocês, de poder bater um papo, né, sobre o que está acontecendo de novidade, dividir dúvidas, né? Sempre é uma oportunidade boa para gente dividir dúvidas e aproveitar aí o espaço que a TI Exame nos dá para essa experiência, o que é sempre maravilhoso. Já vi aqui nos comentários alguns. Perfeito, o Flávio vai estar ausente agora no momento. Perfeito, já vi alguns comentários aqui. O pessoal está me pedindo aqui para confirmar minha língua. Peraí, deixa eu só ver aqui o que eu vou arrumar aqui. Ah, ok, tá bom. Já tenho aqui alguns amigos, né? Vi aqui alguns comentários, muito legal. Que bom que ter essa recepção de vocês, ter esse carinho. Que legal, significa que a gente está construindo uma rede muito boa. Todos nós aqui temos um objetivo único, que é trocar experiência, que é poder aprender, né? Que é poder dividir esse momento. Eu, de praxe, né, preparei um material para a gente bater esse papo, para a gente conversar, então vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E aí eu vou precisar só que vocês me ajudem confirmando se minha tela já é visível. Aí só coloque aí no chat, por favor, se vocês já conseguem ver a minha tela. Deixa eu voltar aqui, vejo todos. Engraçado que chat, eu quero ver o chat. Isso. Já, ótimo, perfeito, perfeito, tá aparecendo. Legal, pronto. Custei achar foi o chat aqui, gente. Olha só que absurdo, né? Tem dia que não fica do jeito que a gente quer aqui a tela, né? Eu mesmo me desorganizo sempre aqui para esse momento. Pessoal, muito bom dia mais uma vez. A nossa pauta, o nosso desafio hoje, né, para conversar é sobre uma resolução nova, né? Novinha agora, do finalzinho de agosto, uma resolução que todo mundo esperava, todos os consultores, quando estão nesses últimos 6 anos, né, que passaram pelos clientes, passaram pelo desafio do artigo 33, né? Porque muitas das soluções em SaaS estão hospedadas no ambiente internacional, seja por uma questão de tecnologia, seja por uma questão de custo, de oportunidade, seja em razão de um relacionamento com o terceiro. Então, de alguma forma, os projetos que a gente participa sempre tem hospedagem internacional. E é interessante que eu, eu tenho visto com frequência, até hoje, né? Hoje ainda, eu conversava com o pessoal de um hospital em Montes Claros, e aí avaliando a política de privacidade deles, né? Um aviso de privacidade no site. Na política diz muito claramente assim, lá no aviso, diz assim: não compartilhamos, não fazemos armazenamento e compartilharmos dados de forma internacional, né? Ou seja, com outros países. Ponto. Contudo, alguns dos nossos terceiros com quem a gente mantém relacionamento podem compartilhar. Ora, então você compartilha, né? E aí, esses malabarismos que a gente veio fazendo ao longo desses anos, muito em razão da ausência da resolução, né? De uma norma que dissesse como que deve funcionar, quais são os critérios. E aí ninguém estava cometendo nenhuma ilegalidade, mas a partir de agora a gente tem uma orientação, um guia, um caminho a seguir, que é o desdobramento ali dos artigos 33, 34, 35, 36, com foco na transferência internacional de dados. Então, esse momento ele é muito rico, mas é muito novo, né? Então, quando eu digo que é muito novo, foi agora, no finalzinho de agosto. Então, hoje eu me coloco com vocês aqui para que a gente possa discutir um pouco sobre as cláusulas padrão, um pouco sobre o que a resolução trouxe de oportunidade, o que ela trouxe de novidade, o que ela confirmou que a gente já sabia. Então, tem muito na resolução do que já se falava, do que já se tem como prática, tem muito na resolução do que já estava, inclusive, nos artigos 33, ali no capítulo 5. Então, a gente tem aí um momento para bater papo, e é assim que eu quero me colocar com vocês hoje. Uma troca de informações, uma troca de experiência, e identificar oportunidades, tá? Ainda é muito difícil, até pela novidade da resolução, de que a gente tenha certezas
em tudo aqui hoje. Então, muito do que a gente vai trocar aqui são dúvidas. Eu tenho algumas, vou trazer para vocês, naturalmente vocês vão trazer outras para mim. A gente vai criando esse ambiente aqui de troca, isso é muito bom. A acrescentar a minha satisfação de chegar no mês de setembro de 2024 e ver cenários como resposta a incidentes reguladas ali ou regulamentadas ali pela Resolução 15. Então, a gente olha para o artigo 48, temos ali toda uma estrutura para trabalhar. O artigo 18 e 19 ainda é um desafio, mas nós olhamos para o artigo 41 e a resolução 18, que começa a responder um pouquinho sobre esse desafio. Agora, a resolução 19, tratando ali os artigos 33 e seguintes, o que mostra, pessoal, que é aprendizado contínuo, é troca contínua, é momento contínuo, e eu sou muito, muito grato à TI Exames, ao Flávio, né, na pessoa do Flávio, toda a equipe, todo o suporte que a gente tem aqui, por permitir esse espaço, né, para a gente poder trocar esse espaço, né, para isso é e faz muito bem para o nosso relacionamento, isso faz muito bem para o mercado, sempre constrói oportunidades da gente discutir e é o que a gente quer hoje. Bem, eu vi aqui que nós estamos com um time bem legal, a gente está com um conjunto bacana aqui de oportunidades, de participantes. Então, para quem não me conhece, a gente ainda não teve a oportunidade de trocar experiência. Meu nome é João Gonçalves, sou advogado aqui por Minas Gerais, atuo com proteção e privacidade de dados ali desde 2018, 2019, talvez um pouquinho antes, mas é uma experiência que eu vivi numa fábrica de software, então era um desafio ali, de fato, trabalhar a perspectiva da segurança, da confidencialidade. Venho e vivo do mercado de saúde, então um pouquinho da minha vida aí, nesses últimos 28 anos, foi dedicado a contribuir com o mercado de saúde para que ele seja cada vez mais sólido, cada vez mais coerente, mais seguro, mas também que ele entregue a saúde que a gente quer. Então, eu me posiciono sempre como um contribuinte, alguém que participa do mercado de saúde, e tenho sido aí um apaixonado pela privacidade, pela proteção de dados. Busquei algumas formações, como todos aqui, a busca pelo conhecimento ela precisa ser contínua, e esse ano 2024, como disse, tem mostrado muito isso. Então, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história aí, para dividir com vocês. Pessoal, quero aproveitar esse primeiro contato e pedir aqui, ó, meu Instagram, meu LinkedIn. Quando a gente fala em troca de experiência, em troca de informações, network é tudo, né? Então, ter a oportunidade de estar com vocês aqui também é uma oportunidade de eu me conectar com vocês para aprender nas redes de vocês, para trocar experiência com vocês, mas também trocar oportunidades, né? A gente sempre está se deslocando aí pelo país, sempre há oportunidade de encontrar amigos. Essa semana estive em Patos de Minas, na semana que vem, no dia 23, estou no Rio. No dia 10, estou em Salvador. Tenho uma viagem programada para São Paulo logo na sequência. Então, é legal ter vocês aí nas redes para a gente trocar e também para que a gente possa estabelecer outras parcerias, outras oportunidades. Sempre me coloco muito à disposição para isso. Então, fica aqui as minhas redes, fica aqui o convite para que vocês deem essa corridinha. Estou enrolando vocês aqui para vocês fazerem isso, tá? Dá essa corridinha ali no Instagram, me chama. Todo mundo que me segue, eu sigo de volta. Isso é para garantir que eu também consiga acompanhar vocês, para a gente ter essa troca. E lá no LinkedIn, muito material para a gente aprender. Ó, o Ângelo está falando aqui, Salvador, a gente está por aqui. Ângelo, dias 10 e 11, tem um evento organizado pela Federação das Filantrópicas, né, das instituições filantrópicas, lá no Hotel Fiesta. É um evento que vai contar aí com todos os hospitais filantrópicos do estado da Bahia. A premiação desses hospitais em razão de boas práticas de mercado, e a gente vai estar lá participando em dois momentos. Um de uma banca, né, uma banca de tecnologia, e outro da oportunidade com o stand, né, com a exposição do nosso trabalho também. Então vai ser muito bom te receber lá para a gente bater um papo, tomar um café. O café é por minha conta, tá bom? Pessoal, vamos lá. Qual que é a nossa programação hoje? Já enrolei vocês demais, vocês já foram lá, já me seguiram, a gente já está se seguindo aqui. Qual que é a minha programação hoje? Ficou 2020 ali, né? Faltou 24 no finalzinho. Nós começamos agora às 11. A gente tem uma expectativa de terminar às 12. Quem normalmente me acompanha aqui nesses eventos com a TI Exame sabe que eu sempre tento cumprir o horário, mas a gente passa um pouquinho. Então, eu vou pedir que vocês tenham
aí a compreensão se a gente esticar um pouquinho, mas vou me esforçar muito para a gente terminar no horário aqui nesse nosso encontro, tá? Qual que é o nosso conteúdo? Resolução 19. E, naturalmente, a gente não vai conseguir esgotar a resolução, até porque seria necessário aí mais do que um encontro, né? Realmente um curso para tratar todos esses aspectos. Mas hoje, como é uma primeira abordagem, eu quero falar para quem já leu a resolução, para quem já estudou, mas também quero me dedicar aqui a falar, em especial, para quem ainda não se debruçou sobre o tema, né? Para quem ainda não teve oportunidade, não teve esse contato com a resolução 19. Então, a gente vai abordar 12 pautas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é transferência internacional, sobre as diretrizes para essas transferências, algumas definições que a resolução traz, que estende o conceito de agente de tratamento peronomútil, né? A gente vai perceber isso. Alguns requisitos que a resolução traz, critérios de decisão de adequação, que vai estar lá a partir do 33, né? As cláusulas padrão contratual, que está gerando muita dúvida. Uma colega esses dias me procurou, João, o que, que eu faço com a AWS, que eu tenho um contrato, eu não posso mandar as cláusulas para eles. Como que isso vai funcionar se as cláusulas são padrão? Vamos chegar lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre as normas corporativas globais. Nós temos muitos grupos empresariais, o Brasil, em especial, a partir dos anos 90, ele teve uma abertura importante para o mercado internacional da economia e veio abrindo outras oportunidades, né? O último grande cenário que nós tivemos de abertura para o dinheiro internacional foi a saúde, curiosamente. Um dos últimos, né, foi a saúde, e isso trouxe muitos investimentos, muitas empresas, muitos grupos. O mundo ele realmente está conectado e as empresas não são mais tão nacionais assim. Como que funciona isso, né? Então, nós temos aí a questão das normas corporativas globais. Importante demais falar sobre as obrigações, os princípios da LGPD, as obrigações constitucionais e como que a resolução trata um pouquinho isso. Vamos falar rapidamente sobre essa responsabilidade solidária, que embora esteja já na LGPD, lá no 42, no 43, já seja um pouco mais claro, a, a, a resolução ela toca no assunto. Incidentes de segurança já regulamentados ali na resolução 15, já tratados no artigo 48, mas a resolução 19 também trata o assunto, né? Não tem aqui muita novidade, para falar a verdade, não tem novidade nenhuma, mas como a resolução trata, é importante que a gente fale disso, porque isso precisa aparecer aí na sua documentação, especialmente para você que é consultor, para você que é DPO. Vamos falar sobre as aplicações da nossa lei no mecanismo de transferência internacional e como que há essa conexão com o mundo aí das legislações nacionais. E no final, qual que é o prazo que a gente tem, né? Já sabe ali no artigo 1º, bem no iniciozinho da resolução, a autoridade deixa muito claro para a gente que o prazo de adequação é de 12 meses, a contar ali da publicação. Então, os contratos precisam ser revisados. Sei que a gente já fez isso, né, com os projetos, as empresas que já passaram ali as empresas que passaram pelo seu programa de privacidade, elas já tiveram a atualização do contrato e agora vão precisar, naturalmente, observar quais são as que têm relacionamento internacional para definir alterações aí, seja com as normas corporativas, seja com cláusulas padrão, seja com observação ali aos outros requisitos do próprio artigo 33, a gente vai precisar se debruçar e entender novamente como que está essa relação de transferência internacional. Significa que, sim, a gente vai precisar olhar para o roupa, catar lá no roupa, né? Quais são essas empresas e atualizar esses contratos. E significa que, sim, para você que é encarregado de proteção de dados, você vai precisar desse alinhamento com o seu jurídico. E isso significa, naturalmente, como oportunidade. Para você que é consultor, sabe aquele cliente que você já fez? Essa é uma boa oportunidade de você voltar lá, né? Criar um fato novo, criar uma oportunidade nova com ele para vender negócio, para vender ali o ajustamento dele a essa nova norma. E isso vai acontecer durante muito tempo. A LGPD é viva, o programa de privacidade é vivo. Esse é um pouquinho do que a gente quer falar hoje, tá? Então, como eu disse, é uma troca. A gente vai falar de muita coisa que vocês já sabem, talvez algumas coisas que vocês não viram, e eu provavelmente vou ter aí perguntas no chat depois, que a gente vai tratar, que a gente vai poder discutir, tá bom? Então, essa é a ideia.
Pessoal, vamos começar então. Estamos falando de quê? A gente está falando de um desdobramento, isso é importante, de uma parte da norma. E isso é muito comum. O pessoal que não milita com o direito, mais a equipe pessoal de tecnologia, o pessoal que não atua, às vezes, com planos de governança, ou que não atua tanto com regulamentações, é importante a gente ter isso sempre em mente. A LGPD ela é uma norma geral, né? Ela é uma norma ampla, e em cada ponto dela, ao longo do tempo, vão existir verticais que não a tornam mais complexa, mas que a tornam mais clara, tá? Então, que tornam ou que trazem luz, essas verticais elas vão trazer luz e operação para cenários abertos. Isso acontece para que a norma seja válida por um tempo maior, para que ela não fique obsoleta muito rapidamente. A LGPD, ela é, por essência, uma norma principiológica. Então, ela traz parâmetros gerais, né? Linhas gerais, e à medida que a própria autoridade nacional se estabelece, desenvolve as suas convicções, as suas orientações, isso vai sendo normatizado, regulado, regulamentado. Por resolução, por exemplo, que é o caso da 19, que a gente está discutindo aqui. E a 19, dentro dessa linha de vertical, ela cuida de um capítulo muito específico da lei, que é o capítulo 5, né? É exatamente da transferência internacional de dados. Eu sei que na maioria das vezes a gente se refere muito ao 33, né? Mas é o capítulo 5, e aí são os artigos 33, 34, 35 e 36, que são objeto da resolução, tá? E é legal a gente observar que, por exemplo, o 33.2D não está coberto pela resolução. A resolução não trata ainda da questão de selo, certificado e código de conduta. Isso é importante, porque ainda virá um complemento em algum momento para tratar especificamente sobre esse cenário. Então, o estudo, o aprendizado, ele sempre vai nos guiar. O que diz o 33? Ele traz um cenário bem interessante. A transferência internacional de dados somente é permitida. Então, aí a gente precisa depois entender o que é transferência internacional, a gente vai falar sobre isso, mas ela somente é permitida, então há uma limitação. A LGPD tem muitas dessas expressões, né? O artigo 7º fala sobre as hipóteses de tratamento, as bases legais, lá também tem um somente, né? O artigo 11 também tem um somente. Então, tem alguns detalhezinhos que eu quero chamar a atenção de vocês. E aí vem o ponto. Para países que proporcionem proteção semelhante à LGPD. Então, a NPD ainda vai dizer quem são. Então, e aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre quais são os critérios, como que a NPD vai estudar esses países, isso vai fazer parte de um acordo internacional. Então, tem um cenário que ainda, né? E aí, tem o 2. Quando você, controlador, oferecer e garantir, quando você oferecer e comprovar garantias que cumpre os princípios, os direitos do titular na forma de. E aí o 2 diz o seguinte: controlador, esse é um ponto que eu vou falar muito hoje. Controlador, é sua função oferecer e garantir o cumprimento da lei em transferência internacional, observando a cláusulas contratuais específicas. Ou seja, você poderá determinar no seu contrato cláusulas contratuais específicas para a transferência de dados. E a gente vai falar que essas cláusulas vão precisar ser submetidas a uma avaliação e aprovadas. Isso o regulamento trata. B, cláusulas padrão, que é muito mais simples. Esse aqui a NPD já fez. Então, a resolução 19, ela traz no seu conjunto, ali nos seus anexos, ela traz para nós as cláusulas padrão, que são aquelas cláusulas que, se estiverem no contrato daquele jeito, sem alterações, elas não precisam ser submetidas à autoridade, elas estão ali aprovadas, né? Elas estão cumprindo o requisito de norma. E C, normas corporativas globais, que é
quando a gente está falando de troca entre o mesmo grupo, quando a gente está falando de troca de dados entre o mesmo grupo, desde que esse grupo tenha normas internas, um plano de governança aprovado pela autoridade. Então, o A é quando empresas de grupos diferentes vão trocar dados, o C é quando empresas do mesmo grupo vão trocar dados. E o B é quando empresa, e para A e C, necessita da aprovação da autoridade. Para B, não necessita, porque ela já está pronta. Para D, não está regulamentado. Então, a gente tem que entender esse cenário. Lá no 34, nós começamos a falar um pouco sobre como serão verificados os itens do inciso 1. O que é que o inciso 1 fala? Que a NPD vai falar quais são os países que contêm, ou os organismos internacionais que contêm regra. Então, por que é importante voltar aqui? Porque quando a gente entrar na resolução, esses artigos precisam estar claros na cabeça de vocês, tá? Então, me permitam essa revisão rápida. Então, o que a NPD vai observar aí? Está lá no artigo 34, né? As normas gerais setoriais, então como que o país se organiza, né? Tanto no destino quanto na origem, os tipos de dados que serão tratados, os princípios gerais que o país de destino tem, as medidas de segurança no regulamento que foi estabelecido, as garantias judiciais e institucionais, aí a gente está falando entre países que respeitem os titulares, né? E eventuais circunstâncias específicas para o tratamento de dados. Então, isso ainda vai ser tratado. Então, o 34 fala especificamente sobre o inciso 1. O 35, ele já fala sobre a definição das cláusulas e conteúdo, né? Aí dessas cláusulas padrão, que ele regulamenta na resolução 19. Então, o 35 ele está todo lá na resolução 19, mas não significa que não poderão ser solicitadas informações complementares no caso dos contratos. Então, a gente está falando exatamente aí desse cenário, tá? Então, estamos falando dos artigos 33, 34, 35 e 36. E aí, com isso, a gente começa a nossa pauta aqui. Por que ter uma resolução? Porque a lei não pode ser, já disse isso aqui, porque a lei não pode ser específica o tempo todo. Se a lei geral for específica, ela fica obsoleta. E como há um processo importante para a aprovação de uma lei, nós teríamos uma lei obsoleta, sem efeito, dependendo de um conjunto de ações de Congresso, né, de Câmara e Senado, para aprovação, depois uma sanção presidencial e todas as burocracias e interesses políticos no meio disso. Então, nós temos uma lei geral e essa lei geral ela é regulamentada pela autoridade. Daí a ideia das resoluções, tá? Elas vão acontecer o tempo todo e a intenção é que se defina a partir delas um padrão para que a transferência ou para que o tratamento de dados ocorra. No nosso caso, um padrão para que as transferências internacionais ocorram observando segurança, observando proteção e privacidade. Tá? O que é importante destacar? Lá na resolução 19, o artigo 3º, lá no inciso 3, ele diz assim, o artigo 3º é um artigo de conceitos. Nós vamos falar de alguns conceitos, alguns outros não. Não que eles não sejam importantes, tem que saber, mas até pelo nosso tempo, né? Então a gente vai falar de alguns desses conceitos apenas. Lá no artigo 3º, artigo de conceitos, né? No inciso 3, nós temos o conceito do que é transferência. E depois vem transferência internacional, tá? Se assemelha muito ao inciso 1 e 2 do artigo 5º, o que é dados e o que são dados e o que são dados pessoais sensíveis, né? Aqui a gente está falando do que é transferência. E me chama a atenção, como primeiro ponto aqui de troca, o que descreve a resolução. É uma operação de tratamento. Então, está dizendo claramente, voltando lá no artigo 5º, inciso 10, que transferência é uma operação de tratamento. A gente já sabia, mas a resolução vem e fala de novo. Por meio da qual um agente de tratamento. E aí a gente volta lá na LGPD. Agente de tratamento não é só o controlador. Agente de tratamento é controlador e operador. E aí, por que eu estava comentando sobre o aviso de privacidade que eu vi lá nesse Hospital de Montes Claros hoje? Porque o aviso de privacidade diz:
Nós não tratamos dados, mas nós contratamos empresas que podem tratar dados de forma internacional. A responsabilidade é minha, controlador. Por quê? A própria norma diz que a transferência é feita pelo operador, pelo agente de tratamento. E aí ele continua para a gente dizendo que transferência é a operação que transmite, ok, envia, que compartilha, mas também que disponibiliza acesso. Então, o cuidado aí é entender que, às vezes, eu estou dando acesso ao dado lá fora e aí se aplica a transferência internacional, tá? A grande pegadinha para mim aqui é a gente discutir no futuro esse acesso, né? Volumetria, sensibilidade, posse, a criptografia de ponta a ponta, até onde esse acesso e quem está acessando, né? Quem vai ser o meu importador lá, que a gente vai falar sobre esse cara. Então é importante a gente olhar para esses critérios porque eles aparecem como alguns cenários bem interessantes, tá? O que quer a LGPD? Sempre, está lá no artigo 1º, proteção de direitos individuais, de garantias de cidadãos no território nacional, de cidadãos brasileiros e cidadãos do território nacional. O que se quer com a resolução 19? A manutenção da proteção contínua, mesmo que de forma extraterritorial. É como se a nossa norma ela esticasse o braço para proteger além das fronteiras do Brasil, né? Além das fronteiras do Brasil. Eu sei que é claro, mas às vezes a gente tem que levar isso para o cliente em especial, né? A nossa capacidade de poder explicar isso para o cliente, de dizer, olha, lá eu não posso porque lá a nossa norma não alcança, ela não tem braço para proteger. E se ela não tem braço para proteger lá, nós não estamos protegendo. E se nós não estamos protegendo, é ilegal, porque a norma diz que eu tenho que garantir a proteção, tá? E o artigo 4º dessa resolução, ela deixa muito claramente de quem é essa responsabilidade de verificar se esse tratamento é adequado ou não. E eu tenho uma rusguinha, quem já esteve comigo aqui no curso de resposta a incidente vai se lembrar que, embora o artigo 48 trate que a responsabilidade pelo SIS, lá no incidente de segurança, é do controlador, vem a resolução 15 e fala que o operador pode fazer o SIS, né? Vem o modelo de SIS dizendo que o operador pode emitir. E às vezes, então, não é tão literal assim o texto. Mas o artigo 4º da resolução 19, voltando aqui para casa, nessa mesmo cenário, ele diz: cabe ao controlador verificar nos termos da LGPD e deste regulamento. Então, o tempo todo, a gente vai ver essa expressão aqui, e deste regulamento, se essa operação de tratamento, primeiro, caracteriza transferência internacional. Então, eu volto lá no que eu entendo no artigo 3º, inciso 4, 3 e 4, para dizer o que é transferência e o que é transferência internacional. Então, eu tenho que primeiro dizer, cabe aqui entender que é transferência internacional. 2, submete-se à legislação nacional de proteção de dados e está amparado em hipótese legal o mecanismo de transferência válida, ou seja, é transferência internacional, está submetida às regras da LGPD e, se sim para os dois primeiros, eu estou observando cláusulas contratuais padrões, acordos ou as normas corporativas. Então, eu preciso olhar para isso e quem vai olhar para isso é o controlador. E aí, pessoal, para quem é encarregado, para quem é consultor, você precisa informar isso para o seu cliente. Não vai adiantar ele deixar isso com o operador. Olha, eu contratei fulano, ele cuida disso lá. É importante que você participe disso. Na prática, a gente sabe que muito vai se fazer em colocar regras em contratos, mas quando você conseguir trazer isso para a sua gestão, muito melhor, porque você vai garantir essa segurança, né? A gente sempre tem algumas dúvidas aqui, eu não vou conseguir responder todas, mas o Alex, ele trouxe assim, ó. Quais são as implicações da resolução para empresas brasileiras que dependem de provedores de serviços localizados em países sem o nível adequado de proteção de dados? E depois, quais são as alternativas para viabilizar a transferência? Tem muito do que a gente está dizendo aqui. Primeiro, quando você me fala em países sem o nível adequado de proteção de dados, quem definiu isso?
Porque a NPD ainda não disse quais são os países com ou sem o nível, né? Aliás, ela nem vai dizer quais são os 100, ela vai dizer para quais ela entende que tem. E aí, por exceção, a gente vai ter que começar a fazer essa exclusão. Então, eu não tenho essa garantia para te responder ainda. O que a gente vai começar a estabelecer são contratos e submeter esses contratos. E o segundo ponto é, quais alternativas que as empresas têm? Gente, nós estamos falando de lei, norma. Toda norma você vai ter duas escolhas: cumprir ou não cumprir. Se a resposta, Alex, para essa condição for, olha, por uma questão de estratégia financeira, por uma questão de oportunidade de mercado, por uma questão de decisão interna, nós vamos descumprir, aí existem riscos. E aí o risco é aquele risco que você vai administrar dentro do seu apetite de risco. Eu não posso dizer nunca para aceitar um risco desse, né? Mas a gente está falando aqui de gestão de risco também. Agora, eu entendo que norma deve ser cumprida, deve ser observada, tá? Não sei, tá, Alex? Alternativa consentimento explícito do titular, a depender do negócio que você estiver falando, dá uma olhadinha no artigo 8º. O Alex colocou aqui, gente, eu estou só comentando o que ele trouxe aqui. Dá uma olhadinha no artigo 8º, quais são os requisitos. Não pode ser genérico, tem que ser específico, tem que garantir aí a exclusão desses dados. Então, eu não sei se você consegue, dentro do volume, garantir esse consentimento que supere todos os requisitos do artigo 8º. Mas é um exercício, né? Mas é um exercício. É um exercício. Não estou dizendo que não seja, mas é um exercício. É só que eu não posso fazer essa análise isolada, né? Já vejo muita gente fazendo isso, ó. Ele olha para o artigo 7º, 1 e diz consentimento, ok. Mas toda vez que você olhar para o 7º 1 da LGPD, você tem que olhar para o 8º. E aí, olhando para o 8º, começam a aparecer dificuldades, como a revogabilidade, como a questão do acesso. Então, tem alguns cenários aí que a gente tem que tratar. Mas gostei bastante do que você trouxe aqui. Vamos lá, pessoal, de vez em quando eu volto aqui, né? A Gisele está falando ali de cada estado tem a sua regulamentação nos Estados Unidos. Essa é uma outra preocupação, embora eu acredite, Gisele, que a gente vai encaminhar muito para aquela linha do que a própria Europa, né, o próprio GDPR fez, né? O antigo Privacy Shield, a Umbrella, as normas e os acordos internacionais vão proteger esses dados. É uma das atribuições da própria autoridade. Particularmente, acho muito difícil que nós tenhamos uma decisão da autoridade que não reconheça ou que não tenha acordos internacionais entre Brasil e países como Estados Unidos, Canadá, a própria figura da União Europeia, enfim, acho difícil. Ainda não temos, né? Esse é um caminho que a gente vai seguir. O Rodrigo trouxe ali que a autoridade francesa ela tem uma lista de países adequados, né? Então, assim, vale a pena olhar para eles para uma tomada de decisão até a NPD se pronunciar, sim, Rodrigo. É uma saída, né? Até a NPD se pronunciar, concordo que seja uma saída para gerenciar risco, né? Gosto muito do material do Quimil. A autoridade francesa tem um RIPD muito legal, inclusive eles têm um softwarezinho, uma aplicação para fazer RIPD, que é uma gracinha, muito bom de usar. Tem regulamentações, tem sanções importantes, vale a pena dar uma olhada. Bem, avançando aqui, a gente precisa voltar lá na estrutura do regulamento. Existem duas expressões que dizem assim: as transferências devem ser realizadas por meio de procedimentos simples e interoperáveis. Aí aqui vem muito do que eu falava com o Alex aqui, aqui no chat, né? A gente trocava aqui da pergunta dele. O que são procedimentos simples e o que são interoperáveis? E aí vai a complexidade do que a gente estava comentando, Alex, lá do artigo 8º, né? Quando a norma fala sobre procedimentos simples e interoperáveis, nós precisamos entender que eles são estruturas que devem facilitar o acesso, que devem ser claros e que devem permitir que todos que participem daquela relação compreendam. Então, nós vamos separar o simples do interoperável. O que é simples? Fácil de entender e de implementar. E aí, quando a gente fala de ser fácil de entender e de implementar,
a gente está dizendo sobre tecnologia de ponta, mas também de algo que consiga ser padrão, algo que a gente consiga deixar claro, especialmente para o titular. A gente vai ver mais à frente. E aí vem os interoperáveis. Interoperável está muito mais para boas práticas ou padronização internacional. Nessa linha vem as ISOs, né? Qual que é a grande função das ISOs? Criar um padrão para troca internacional de qualidade, de risco, de privacidade, de segurança da informação. Então, uma ideia de um padrão que seja aceito de forma universal e que a gente defina ali essa interoperabilidade. Então, quando vocês olharem para essa expressão simples e interoperável, é simples de entender e implementar e compatível, né, com normas uh, por padrão entre os países. Então, se eu falar A aqui, ainda que em outro lugar a pronúncia seja diferente, é A lá também, e todos que trabalharem dentro desse padrão vão observar as mesmas regras, as mesmas condições. Então, isso precisa ser bem cuidado, né, para garantir que seja harmônico, que a gente tenha um bom fluxo de dados, que as coisas ocorram, né? Ah, deixa eu ver aqui a gente dá uma paradinha aqui. Tem uma dúvida da Julie, acho que é Julie, acho que a pronúncia é Julie, ela fala assim, ó, quando temos um servidor de backup que fica locado nos Estados Unidos, é considerado transferência internacional? Olha, o que nós temos aqui como conceito de transferência? Transmite, compartilha ou disponibiliza. Então, o próprio artigo 3º da resolução responde. Se eu estou armazenando lá, eu estou transmitindo para lá, e ele está sendo recepcionado por um importador, sim, né? É transferência. Agora, qual o grau que eu estou dando para essa transferência? A gente pode estar falando de um backup criptografado. Então, você cria ali algumas restrições que, em algum momento, você poderia até descaracterizar a própria figura de ser um dado pessoal, pela característica que você deu para ele em termos de requisito de segurança. Não sei, né? Muito difícil no caso de uma criptografia, mas seguramente a gente está falando de uma transferência, né? Ali pergunta assim, sobre os dados médicos, a empresa precisou fazer um levantamento geral na empresa. Tá, a empresa precisou fazer um levantamento geral para saber quais funcionários possuem algum tipo de deficiência para melhorar os processos de mobilidade. Então, alguma coisa de observar ali a própria legislação de mobilidade. Os gestores solicitaram para ter acesso a esses dados. Nesse caso, trata-se de dados médicos sensíveis. O ideal seria pegar o consentimento desses funcionários. Está um pouquinho fora do nosso escopo aqui, Eduardo. Eu vou tratar. É importante te responder. Veja bem, o consentimento para o tratamento de dados na relação trabalhista, ele está ofertado ou deve ser tratado na admissão também. Esse tratamento de dados que se quer aqui está muito alinhado com o interesse legítimo. Aí você fala assim, mas o interesse legítimo não pega dado sensível, né? Então, a gente pode ir para a execução de contrato. Nós podemos avançar aqui para o contrato de trabalho, né, uma vez, ou até mesmo para o cumprimento de obrigação legal. Se eu tenho uma norma que diz que a empresa deve oferecer acessibilidade, eu preciso monitorar e identificar ali quais são os meus funcionários ou aqueles que dependem do meu serviço que têm aquela necessidade. E para isso, para ser adequado, eu preciso identificar. Então, eu poderia até avançar aqui para um cumprimento de obrigação legal, dependendo do cenário que a gente estiver discutindo, e aí eu fugiria do consentimento, tá? Não necessariamente. O compartilhamento com os gestores é que eu acho que não faz muito sentido porque você perguntou. Mas vamos voltar aqui, depois eu me coloco à disposição, me chama, Eduardo, no WhatsApp, me chama lá na rede social, a gente continua lá para poder tratar esse caso, tá? Mas acho que não seria consentimento, mas também não consegui enxergar aí essa figura. Pessoal, voltando para cá, algumas definições novas dentro da resolução, né? E aí já começa a responder aquilo que a gente estava falando agora. A primeira delas, tem várias definições no artigo 3º, tá? Eu trouxe 3 aqui e tratamos antes ali a transferência. Exportador é o agente que transfere dados. Agora, eu quero que vocês pensem na expressão agente. Sempre fiquem atentos a esses detalhezinhos, tá?
ao agente não é só o controlador, é o controlador mais o operador. E aí, dentro daquele entendimento que nós já sabemos, né? Então, nós temos controlador, controlador conjunto, operador, a subprocessador, né? Que é aquela importação de conceitos que a gente tem do regulamento europeu. Embora a LGPD não trate explicitamente, a própria NPD já trouxe aí, lá naquele manual sobre agentes de tratamento, que eu tenho certeza que todos leram, a gente tem muito clara a presença desses outros, né? O controlador conjunto ou co-controlador, o subprocessador ou suboperador, como queiram aí, dentro desse ambiente. Então, quando a resolução 19 trata o exportador de dados, ela está tratando aqui o agente que transfere os dados para o outro país. E quando ela traz um novo conceito do importador de dados, ela diz para a gente que é aquele que recebe esses dados em outro país. E aí, respondendo aqui o que nós trouxemos há pouco como pergunta aqui no chat, a transferência internacional de dados e aí é textual, tá? Qualquer transmissão de dados para um país estrangeiro ou organismo internacional. Então, transferência internacional de dados qualquer transmissão de dados. E isso, dentro da nossa linha, inclui ali a pergunta que foi feita sobre backup, tá? Claro que pode se discutir se o país destino teria capacidade de explorar esses dados, se algum invasor lá no destino tem a capacidade de descriptografar esse backup. Aí a gente está falando de algo que é imponderável. O que nós estamos falando é de um conceito um pouco mais primário. É transferência de dados, e se você entende que o seu backup possui dados, naturalmente a gente está transferindo dados, né? Então é importante a gente ficar com esses conceitos para os próximos passos. Nós já falamos, mas é importante voltar nisso. O controlador, e aí eu quis trazer, até não pela crítica, né, mas pela minha bronquinha ali com o artigo 48 e com o CIS da NPD, que eu não acho que está errado, mas é porque às vezes eu sou meio que euseniano, assim, sabe? Eu olho para a norma e falo assim, é o que está escrito ou fica difícil de trabalhar. Se a gente levar algo técnico para o ambiente da especulação, da hermenêutica, aí fica muito difícil, né? Lá na LGPD ainda dá, mas na resolução não dá. Então, eu trouxe aqui o seguinte: o controlador é o principal responsável. Aí vamos colocar como principal responsável, porque a norma diz que a responsabilidade é dele. Mas eu vou colocar principal aqui para chamar atenção também quando você estiver trabalhando como encarregado ou que você estiver trabalhando como consultor em um operador, tá? Em um operador. Ele é o principal responsável por verificar se a base legal é válida, ou seja, artigo 7º, artigo 11, se a transferência existe e se a transferência cumpre os requisitos do artigo 33, 1 ou 1.2 A, B, C, o D ainda não está regulamentado, tá? Então é importante a gente ter isso aqui em mente. Quando nós falamos sobre essas hipóteses para verificar, nós temos lá no artigo 9 da resolução, tá? E aí eu trouxe algumas marcações aqui, porque eu quero que vocês leiam o artigo 9º, eu quero que vocês leiam o artigo 9º com esses cuidados, tá? O artigo 9º trata da hipótese legal e mecanismo de transferência. Fala assim, ó, a transferência internacional de dados, que nós já vimos, transferência é qualquer transmissão de dados para um país estrangeiro, então a transferência internacional de dados somente pode ser realizada para atender, deixa eu pegar aqui, somente pode ser realizada para atender propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. A gente começa a abrir um capítulo aqui da discussão sobre a transferência, porque a norma não está dizendo que isso é escolha do controlador e informados ao titular. Aí, pessoal, nós vamos começar a falar sobre a importância do aviso de privacidade, dos complementos. Aí voltamos lá, né, no consentimento que a gente discutiu há pouco, né? Então, o que a norma diz? A transferência internacional de dados somente pode ocorrer se o titular foi informado. E não poderá ocorrer depois se isso mudar.
João, é muito semelhante ao artigo 8º. Sim, é muito semelhante ao artigo 8º, quando a gente fala ali da questão da privacidade. E aí vem mais um E, que é o que eu estou chamando a atenção para vocês. Vem mais um E. Além disso aqui, ou seja, propósito legítimo, específico, explícito e informado ao titular e amparada em uma das hipóteses do artigo 7º e do 11, mas aqui eu acho que é chovendo molhado, né? Mas foi legal que o legislador trouxe, que a NPD trouxe. Então, roupa na veia, né? Então, mapeei, identifiquei. Transferência de dados é atividade de tratamento de dados, tem que ser mapeado, tem que definir propósito, tem que definir agente, tem que definir responsabilidade, tem que aplicar a base legal. Legal. Então, é e apoiado no artigo 7º, e, aí de novo, mais um e, então, isso tudo concomitante, tá? E aí vem aí basta um dos seguintes mecanismos. Para país ou organismo que proporcionem grau de proteção, artigo 33, né, gente? O que está repetindo nessa parte aqui? Artigo 33. Cláusulas padrões contratuais e as hipóteses do inciso 2, a partir da linha D, né, que a gente já falou, para frente. Mas veja que a única exceção é aqui, ó. Então você precisa ter, para a transferência internacional, primeiro entender, transferiu para fora é transferência internacional. Tem que ter propósito, legítimo específico, justificado em base legal e informado ao titular. Não está se dizendo aqui consentido pelo titular. Essa é outra coisa legal da gente falar aqui, tá? A leitura aqui precisa exigir isso. Uma das bases legais pode ser obrigação legal, pode ser interesse legítimo, né? Pode ser cumprimento ali de obrigação legal, pode ser a proteção da vida, pode ser a proteção do crédito, vai depender de como a gente vai encaixar a sensibilidade ali no artigo 7º no 11, mas não necessariamente ter o consentimento. A norma, mais uma vez, diz que o consentimento é uma das hipóteses, mas aqui eu preciso garantir que o titular foi informado. E esse garantir que o titular foi informado vai exigir de vocês ter mecanismos para isso. Então, gente, nós temos aqui um dilema muito grande, especialmente com empresas de pequeno porte, especialmente com empresas com processos mal definidos, e você que é consultor, você que é DPO, passa a ter uma responsabilidade muito grande, que é como garantir que lá na ponta, no momento da coleta, a gente tem esse cenário. João, você está me dizendo, então, que se eu sou uma loja e eu coleto dados num sistema SaaS e esse SaaS está hospedado fora, que eu preciso ter uma forma de garantir para essa pessoa que ela saiba que os dados dela serão compartilhados, ou melhor dizendo, estarão no ambiente internacional? Sim. Isso precisa estar claro na sua política, precisa estar destacado na sua política. Você precisa ter mecanismos de informar ao titular de dados de forma resumida e reduzida, ainda que seja, de que isso vai acontecer, tá? E, por fim, a última marcação nessa lâmina aqui que eu quero trazer para discussão com vocês, assim, ó, a transferência internacional de dados deverá se limitar ao mínimo necessário para o alcance da finalidade, com abrangência de dados pertinentes, proporcionais e não excessivos. O que a resolução está trazendo lá no artigo 9º? Princípio da necessidade, da finalidade. De novo, o artigo 6º. Então, não tem tanta novidade aqui para o que a gente trata, mas a norma o tempo todo vem educando, vem ensinando a gente, tá? Bem, deixa eu dar uma lida aqui. Tem uma pergunta aqui. Sim, realizar transferência, ou seja, a avaliação de impacto de transferência internacional conforme GDPR é uma boa prática, pois ajuda a garantir que a transferência de dados para fora da União Europeia esteja em... Aí está falando ali lá do TIA, né? De fora. Aliás, é uma coisa legal, né? Até gostei da abordagem. Nós já temos o LIA e agora a gente precisa fazer a avaliação sempre que tiver transferência internacional do TIA. Tem uma pergunta aqui: de qualquer forma, o operador vai dar ciência ao titular essa transferência? Sim, sim. Tá? E a outra é: recebemos periodicamente funcionários das unidades de outros países, como Alemanha e Estados Unidos, em nossa planta no Brasil. Alguns acabam ficando por mais tempo, sendo contratados como funcionário do Brasil.
Inverso também ocorre, brasileiros que têm admissão temporária na Alemanha e nos Estados Unidos por 1 ou 2 anos. Este processo se caracteriza como transferência internacional de dados, visto serem colaboradores do mesmo grupo, porém de países diferentes. Sim, é transferência internacional de dados. Por isso, as normas corporativas, né? Precisa elaborar uma cláusula separada para esses colaboradores, informando sobre a transferência internacional? Se a transferência ocorrer, sim. Se a gente estiver dentro do mesmo grupo e o RH fazer essa transferência, sim, o contrato precisa prever essa comunicação. Quais são os critérios que a NPD utilizará para determinar se um país ou organismo internacional possui grau de proteção? Vamos falar dele daqui a pouquinho, tá? A pergunta do Alex. O operador precisa de autorização do controlador para realizar a transferência? Ah, que pergunta boa essa, hein, Luísa? O operador precisa da autorização do controlador para realizar a transferência? Sim, com certeza, em contrato, né? Ao contratar, o operador vai dizer para o seu controlador que ele faz uso aí de ferramentas, instrumentos, recursos internacionais. Ele vai prever isso em contrato. Caberá ao controlador informar os seus titulares ou incluir dentro da sua relação com o operador mecanismos para informar o titular sobre essa troca, né? Não basta comunicar, isso precisa estar explícito no contrato. Legal, gostei. Perguntas boas, gostei aqui de ver a figura do TIA, né? Aqui em especial. Vou até anotar uma observação aqui para mim, porque eu preciso fazer um trabalho depois sobre essa condição. Bem, vamos avançando aqui. Que é a pergunta agora, né? Parece até que a gente estava combinado, né? Ali do Alex, né? Quais são os critérios, né? As decisões de adequação, elas vão ser emitidas ainda pela NPD, né? É, essas decisões, elas vão observar acordos internacionais que vão estabelecer critérios de segurança, avaliações do cenário legislativo, acordos entre as entidades em direito internacional, em direito público internacional, definindo obrigações das instituições, países, né, participantes. Então, isso tudo ainda será definido para cada caso. Nessas decisões, quando a NPD reconhecer um país com nível de proteção, aí nós não vamos precisar das garantias adicionais, é o que consta lá do 33.1, né? A exceção do 33.1, 33.2, que são os contratos como nós já vimos, tá? A, a, a Natália trouxe aqui um cumprimento para uma amiga, a transferência pode ser itinerante, a transferência inviável teria isso em contratos apenas. Não, aí é natural, né, Vanessa? Ótimo você ter trabalhado essa figura. É muito mais do que contrato, gente, é muito mais do que documento. Eu vou precisar a depender da estrutura da empresa, eu vou precisar de mecanismos automatizados, eu vou precisar de tecnologia para fazer isso. Então, não vai dar para simplesmente olhar para um papel e entender que o contrato vai ser suficiente. Então, esse estudo, essa troca, o tempo todo aí de experiência, aqui nós já tivemos a participação das experiências europeias, nós tivemos aqui algumas orientações do que o próprio CNIL traz, olhar para fora até que a gente tenha uma estrutura montada, é o que a gente vem fazendo com a LGPD desde 2018, né? Aqueles que estão com a LGPD, atuando com a LGPD, vão se lembrar muito claramente que, quando publicada em agosto de 2018, um dos principais passos que nós demos para começar a trabalhar com a LGPD foi estudar a GDPR, né? Tem uma autora que eu gosto muito dela, que é a Viviane Maldonado, doutora Viviane, ela fala muito isso, né? É importante beber dessa fonte, é importante conhecer a GDPR, é importante conhecer as práticas europeias. Os caras tratam esse assunto desde a década de 90, mais especificamente, para falar ali do processo um pouco mais documentado. Mas desde o pós-guerra a gente já tem uma preocupação nesse sentido. Então, eles estão muito mais organizados. A gente vai ter que beber dessa fonte e seguramente trazer essa experiência para cá como troca, né? O George trouxe ali, olha, muita coisa vai ser definida pelo judiciário, não tenha dúvida disso. E aí é onde mora o perigo para quem é consultor, porque nós somos responsáveis técnicos. Então, como a gente assume responsabilidade técnica do trabalho que prestou,
é importante que a gente não assuma ou não tenha um apetite de risco tão grandão, né? O DPO, ele acaba tendo um pouco menos isso, ele está mais subordinado à estrutura que ele está trabalhando. Agora, cuidado com os seus laudos, pareceres, cuidado com os sims aí, cuidado com os nãos também dentro dos seus projetos, tá? Bem, ah, falamos do 33.1. Então, a NPD ela vai fazer um alinhamento para entender outros países, e acordos entre países serão estabelecidos para garantir, de fato, essa decisão quanto aos níveis de proteção. E as tais das cláusulas padrão contratuais? O que são, né? Eu me recordo que quando fui fazer o CIPM, gente, o trezinho que tirava o sono é porque não era algo comum, né? Não era algo que a gente entendia. E falava muito sobre as cláusulas padrões contratuais. As cláusulas padrões contratuais. O que é isso que a gente não tem aqui ainda, né? Agora a gente tem, né? As cláusulas padrão, elas são um conjunto de documentos aprovados pela ANPD. Então, o que a Resolução 19 trouxe para a gente? Jurídico em especial, que vai cuidar desses contratos. Trouxe um clausulado de adoção obrigatória, ou seja, se a minha opção for ter uma tratativa num país não reconhecido pela ANPD, e eu preciso fazer aquele tratamento de dados, aquela transferência internacional, eu preciso ter garantias contratuais que permitam que aquilo aconteça. E a ANPD trouxe um modelo, até para simplificar o nosso processo, daquilo que ela entende como um contrato padrão, com garantias padrão. A adoção, ela observa dois cenários, e a gente não pode fugir deles. Ao adotar as cláusulas padrão, elas são obrigatórias, então elas não são discutíveis, as partes simplesmente adotam, aderem, e elas não podem ser editadas. E aí, quando eu falo, gente, não pode mudar uma vírgula de lugar, ela tem que ser exatamente como está lá. Eu não estou me referindo à forma, eu estou me referindo ao texto, né? Então, você pode sim trazer para o seu texto, mas o texto tem que ser exatamente, refletir exatamente o que está lá, tá? Então, o que é a figura da cláusula padrão? Um contrato padrão que já é homologado pela NPD e que as partes se comprometendo por ele dispensam aí uma aprovação da própria autoridade, porque ela já está pré-aprovada, né? Pré-aprovada não, já está aprovada. Você vai só estabelecer na sua relação com as partes o uso dessas cláusulas, tá? E o outro ponto são as tais BCRs, né? As BCRs, ou normas corporativas globais, como aparece dentro da nossa resolução, elas são aplicadas apenas para empresas de um mesmo grupo. Então, se eu tenho empresas de um grupo econômico que é o exemplo que a gente estava discutindo há pouco aqui no chat, que vão tratar dados entre países, então tem uma empresa que é de um grupo econômico e ela faz troca de dados, transferência internacional entre essas empresas, né? Se isso acontece entre essas empresas, nós estamos diante aí de um grupo econômico que vai se valer das normas corporativas globais, que são, né, ali um padrão definido de troca, que vai ter duas obrigações. O primeiro é que as normas são vinculantes, elas valem para todas as empresas envolvidas naquela troca. E o segundo é que ela deve estar associada a um programa de governança e privacidade corporativo e homologado. Então, por quem? Pela autoridade. Então, além de definir esse mecanismo, né, das normas corporativas, então a empresa vai definir as suas normas corporativas, o grupo econômico vai definir suas normas corporativas para proteção e privacidade de dados, garantindo a transferência sob esse rigor, e também vai trazer o seu plano, o seu programa de governança, que é vinculante aí para todas as empresas, né? A NPD vai aprovar essas normas e a empresa vai precisar sempre garantir que esse programa de governança tenha suas evidências e garantam aí
a segurança e a privacidade. Então, a gente está separando aqui para ficar fácil, né? A NPD pode eleger os países com garantias. As empresas podem pactuar entre si os contratos, desde que a NPD homologue. 2, as empresas podem pactuar entre si os contratos, desde que observem as cláusulas padrão. 3, e as empresas de um mesmo grupo econômico podem pactuar entre si a troca de dados por normas corporativas globais, né, associada a um plano de governança homologado pela NPD. 4, né? Então, essas são as formas de transferência de dados que nós temos, tá? Caminhando aqui para o nosso, vou falar encerramento, né? Mas a gente está trocando aqui ideia. É importantíssimo a gente falar desse tópico. Quando nós abrimos o artigo 2º da LGPD, nós nos deparamos ali com uma expressão que ela é bem curiosa. E às vezes ela tem um trava-língua, né? A autodeterminação informativa, né? A autodeterminação informativa. O que significa isso? O titular é o rei. Para tomar a sua decisão, ele precisa estar consciente. Ele tem que se autodeterminar, né? De forma orientada. Então, é fundamento da norma que o titular de dados, ao tomar uma decisão por emprestar o dado para a empresa, aqui empresa, por exemplo, ele tenha ciência e informação suficiente de como seus dados serão tratados, para que ele, titular de dados, possa se autodeterminar, ele possa escolher o caminho que ele quer dar. Isso é o que quer dizer o que está lá no artigo 2º. Não satisfeito com isso, o legislador trouxe, porque a norma é principiológica, ele trouxe lá no artigo 6º como princípio da lei a transparência. Ou seja, aquele que trata dados deve, no momento da coleta e a qualquer momento, garantir ao titular de dados informações suficientes sobre como seus dados são tratados. Bem, só por aí já seria suficiente, mas a resolução 19, ela é muito clara nesse sentido, ela repete isso, né? As organizações, elas vão agora ter que oferecer informações claras e acessíveis sobre a transferência dos seus dados, incluindo, mas não se limitando, quanto ao destino, a finalidade e quais as medidas de segurança foram adotadas. E, olha, está na norma. Se o titular pedir, ele poderá ter acesso, ou melhor, ele deverá ter acesso ao contrato que estabelece essas garantias. A resolução ela traz de forma clara que esse contrato ele deve ser exibido desde que ele não exponha segredos industriais, que ele não exponha aí negociação, enfim. Isso, inclusive, está garantido lá no próprio artigo 2º da norma, não é contraditório. Mas veja o grau de transparência que nós chegamos agora. Ao transferir dados de forma internacional, eu tenho que informar que faço, eu tenho que dizer para onde, eu tenho que dizer por quê, e eu tenho que dizer que segurança eu estou dando. Se eu estou criptografando de ponta a ponta, se eu estou criptografando no destino, enfim, que segurança que eu estou dando. Além disso, se o titular pedir, ele deverá ter acesso ao contrato, estabelecendo aí essas regras. Então, é importante a gente lembrar que há aqui uma extensão do direito do titular, e não é extensão em dar mais direito, mas em deixar mais claro o alcance desses direitos de acesso à informação, né? Esse aqui é um ponto que a gente precisa começar a discutir dentro das empresas o como. E aí alguém pode me perguntar aqui, João, mas como que a gente vai fazer? Não sei. Daqui a pouco a gente vai discutir quanto tempo a gente tem, né? Vamos ter que trabalhar um aviso de privacidade diferente, vamos ter que trabalhar gatilhos integrados aí com as nossas ferramentas de gestão, a importância, como a gente disse, de uso de tecnologia, aquele formulário, a depender da empresa, claro, né, gente, mas aquele formulário assim, simples de requisição titular, talvez ele já não vai servir mais, aquela declaração do aviso de privacidade chapado, talvez já não vai servir mais, quando a gente estiver diante do cenário desse. Tem uma pergunta do
meu querido DPO oficial, né, meu xará aqui, ele fala assim, e a NPD, tem braço para aprovar todos esses pedidos? E aí eu gostei que o Marcelo ele falou assim, ó, essa é retórica, né? Eu falei assim, gente, a gente tem que olhar para frente, tá? A gente tem que olhar para frente. Não é à toa, a gente vai falar daqui a pouco, que há um prazo para isso, ou seja, não adianta começar a fazer esses pedidos agora, isso vai começar a funcionar daqui a um ano, tá? Funcionar, que eu digo assim, ser exigido daqui a um ano. Então, quando você pergunta, João, a NPD tem braço? Eu não sei te responder. Estou muito inclinado a concordar com o Marcelo que a pergunta é retórica, ou seja, não, a NPD não tem. Mas se a gente lembrar, por outro lado, que a LGPD foi publicada sem a existência da NPD, lá em agosto, só com a medida provisória 869, lá em dezembro, que a gente começou a falar da LGPD, desculpa, da NPD, e só com a Lei 13.853, lá em maio de 2019, que a gente veio ter a NPD debaixo ali da Casa Civil, sem uma estrutura ainda bem definida, e que de 19 para cá, a gente está falando de 5 anos, é muito pouco tempo, nós já tivemos a estruturação da autoridade, nós tivemos a publicação das resoluções, tivemos as primeiras sanções, já temos um vasto material aí de orientação. Ontem mesmo, eu apoiei uma universidade no Rio, na abertura da sua sala de guerra, inclusive daqui a pouco a gente tem mais uma reunião exatamente vindo da NPD, né? Uma denúncia que a NPD está tratando. Bem, eu posso dizer que acompanho o Marcelo sobre ser retórico no primeiro momento, mas acredito fortemente que isso é questão de tempo, tá? Acredito que é questão de tempo, tá? Acredito que é questão de tempo. Mas é isso, né? Vamos trabalhando. Bem, para a gente encaminhar aqui, nem sei quanto tempo eu já gastei, gente. Olha só, já até passei do meu horário. Peraí. Para a gente encaminhar aqui, eu falo que eu sempre estouro, né? O que a gente vê importador e exportador de dados são solidários. Ah, João, mas isso não está um pouquinho previsto lá também nos artigos 43, 44, quando fala sobre os agentes de tratamento? Sim, exatamente isso, né? Exatamente isso. A resolução ela só vem dizer o seguinte: não importa se o importador está fora do país, ele será alcançado aí como responsabilidade, tá? Mas caberá ao exportador, a origem, garantir que o importador tenha condições. Então, de novo, é solidário, ok, isso já estava previsto nessa relação de controladoria, de operador, de co-controlador, mas, de novo, a norma repete que a responsabilidade da escolha, a culpa em elegendo, né? Quem escolhe, quem elege, quem determina é o controlador. Então, ele é que faz esse cenário. A norma dedica um tempo grande para falar sobre incidente de segurança, mas eu também acho que aqui é um pouco que chover no molhado, né? Por quê? Porque a resolução 15 já disse que o prazo é de 3 dias, a resolução 15 já disse que tem que ter plano de resposta a incidente, o artigo 50 já fala que tem que ter um plano de governança, mas é legal ver isso na resolução 19, porque, de novo, né? Assim como fala sobre a responsabilidade, ele diz: não é porque está lá fora que não tem que garantir nem notificar, tá? Então, é importante que a gente fique atento a esses cenários. Dentro de tudo que a gente conversou, a gente fala muito sobre esse braço da legislação alcançando o cenário internacional. Então, a LGPD ela faz, de fato, esse cuidado de tratar dados dos brasileiros ou daqueles que estão aqui no Brasil, garantindo a segurança, garantindo a privacidade, garantindo que eles sejam, mesmo que ainda transferidos para outra nação, que lá eles sejam protegidos, tá? É um pouco disso. Eu acho que eu deletei um slide, tinha um slide aqui, eu ia para ele agora, mas vamos lá, é o último. Qual que é o nosso prazo para adaptação disso tudo, pessoal? 12 meses, a contar de 23 de agosto. Então, até 23 de agosto do ano que vem, nós precisamos que os nossos contratos estejam alinhados. Até 23 de agosto, nós precisamos que as coisas estejam no lugar certinho. É isso, eu vi aqui que a gente tem alguma... O Marcelo colocou que a questão é começar a ver a LGPD como principiológico. Lindo, Marcelo, eu tinha que printar isso que você escreveu, porque é muito o que eu acredito, né? Marcelo diz assim:
começar a ver a LGPD como um marco principiológico de mudança de mindset e cultura corporativa. Fantástico, cara. Isso aqui é para ser citado. Recortem isso que o Marcelo escreveu. Isso é para ser citado em abertura de projeto, tá? Colocar isso entre aspas e lá dar crédito ao Marcelo Arigoni, porque realmente é isso. A LGPD tem que ser vista como algo de início. A gente precisa virar a cabeça das pessoas, a gente precisa virar a cabeça das empresas. Pessoal, legal. Eu quero muito, muito, muito agradecer a minha equipe na HDPO e na Protegon, convidar vocês aí para conhecerem a nossa plataforma de gestão, para contribuir com o trabalho de vocês e convidar todos para que estejam nas minhas redes sociais, para que a gente possa trocar muita experiência e muita dúvida. Como eu disse, eu queria fazer um resumão da norma, para que a gente, a partir desse resumo, comece a pensar as dúvidas, tá? A leitura da norma é obrigatória, naturalmente, e eu fico aqui esperando um convite de vocês para que a gente possa discutir mais profundamente algumas verticais dessa norma, porque tem muita coisa legal para a gente tratar, tá? Deixa eu me organizar aqui para parar de compartilhar e puxar a tela, me colocar aqui. Ah, o Flávio está aqui com a gente. Flávio, que bom te ver, amigo. Eu ia falar isso, me Maravilha, colocar. João. Obrigado pela excelente aula. Fantástico. Pessoal, a nossa equipe já liberou no chat o link do certificado, então eu peço que vocês gerem, porque depois que a gente encerrar a aula, a gente não terá mais a emissão desse certificado. Está ali no chat, percorra no chat, que o link já está aí disponível. Não sei quanto tempo o João ainda disponibiliza para tirar algumas dúvidas no microfone, para ser rápido, já é horário do almoço, tá? Deixar um convite rápido para quem já é formado como DPO. Eu acredito que a maior parte aqui já atua ou já tem algum conhecimento relevante nessa área, né? Senão não faria sentido também estar aqui, porque eu vejo que a maior parte já compreende, né, as regras do jogo. Nós vamos iniciar amanhã, sábado, a única turma do ano do gestor de privacidade, que é a nossa formação avançada. Então, para quem já atua na área, nós temos essa formação avançada direcionada para um programa de privacidade. O foco é estabelecer um programa de privacidade, estrutura, os processos, e essa edição contextualizada para a inteligência artificial, trazendo aí os desafios, né, como lidar com os desafios, os riscos relacionados à inteligência artificial, tanto que a gente vai ter também um curso embutido nessa formação só para lidar com riscos baseados na ISO 23894. Então, para quem quiser aproveitar, é uma única turma por ano que a gente abre essa formação, ela não acontece regularmente, é com o professor Matheus, começa nesse sábado, amanhã, às 9 horas da manhã. Feito o convite, então, quanto tempo a gente tem, João, para tirar algumas dúvidas? 5? 5 minutinhos, eu tenho uma sala de guerra agora às 13. Ah, então tem que ser rápido. Então, uma perguntinha. Vamos fazer uma perguntinha para liberar o João, para quem tiver interesse em fazer uma pergunta. Senão a gente vai encerrar. Depois vocês podem contar com o João nas redes sociais, ele sempre está à disposição. LinkedIn, Instagram, né? E quem sabe a gente tenha ele novamente aqui para outras aulas muito em breve. Pessoal, deixa eu fazer o seguinte: eu vou liberar aqui o microfone para todos, e aí fica mais fácil. Pronto, está liberado para todos. Quando não tem pergunta, a gente fica com a seguinte dúvida, né? Ou todo mundo, ou tá tudo tranquilo, ou tá todo mundo desesperado, né? Ou não foi nada tranquilo. A Vanessa disse ali no chat que tava com a cabeça cheia de preocupações, né? Então, talvez a gente mereça dar um tempinho aí para o pessoal aí nas redes sociais também. Boa tarde. Oswaldo, estamos ouvindo. Boa tarde. Parabéns aí pela excelente explanação. Muito bom esse link aberto aí para todos. É importante esse cenário referente a essa nova resolução. Parabéns a vocês. E a segunda pergunta, se vocês vão liberar as palavras para o certificado. Muito obrigado. Então, Oswaldo, o certificado é link direto, não existe. Esse caso não tem palavra-chave, tá? É só clicar no link e gerar o certificado, tá? No chat aqui do Zoom, tá? Percorre aí no chat do Zoom, que a gente já colocou o link, é só clicar em cima desse link, aí você fornece seu nome, e-mail e já gera o certificado. Nesse não tem palavra-chave, a gente só usa a palavra-chave quando tem mais de uma aula. Então é isso, Muito pessoal. Vamos obrigado. encerrar por aqui.
Agradecer a todos essa oportunidade de compartilhar conhecimento, agradecer ao João, e a gente espera vocês muito em breve. Fiquem atentos aí às redes sociais, que outros convites deverão aparecer. Obrigado, João. Sucesso, Flávio. Obrigado a todos. Um abraço no coração. Até mais. Valeu.